No ano de 1994 era empresário do turismo. Não era rico, mas tinha uma situação estável. Tinha um acidente com ônibus, onde teve 3 vítimas. Eu perdi tudo. Tudo que posso dizer. Eu apostei, por falta de experiência, eu apostei tudo num projeto só. Coloquei todos os ovos da galinha num cesto e quebraram-se. Hoje eu sei que eu não deveria ter feito daquela forma. E eu fiquei com uma dívida muito grande. Fiquei na época devendo $30 mil. Fui levado a... Isso me acarretou um prejuízo muito grande. Material. E mais na dignidade. E quando eu, depois de ter feito todas as coisas, depois de ter feito todos os acordos que não foram cumpridos, porque não tinha condições, eu saí da cidade. Eu estava na estação para pegar o trem para ir para São Paulo procurar serviço. Eu fiz uma declaração para a cidade. Era madrugada, a cidade estava dormindo. Alguns dormiam, outros saíram para o trabalho, mas eu fiz uma declaração e um propósito. Falei, eu vou voltar. Jaú, eu voltarei. E você verá e se curvará diante da vitória que Deus vai me dar. Saí daquela cidade e se passaram 31 anos. 31 anos. Para a lei, prescreveu. Para os credores, perderam. Mas para quem tem dignidade, para quem tem honra, honra e dignidade não se prescreve. E eu fiz um propósito, agora 2026, se Deus quiser, estou trabalhando para isso. Voltarei a Jaú de cabeça erguida. Saí de lá como um cachorro que foge com o rabo entre as pernas. Vou voltar vitorioso. Mas durante os anos que se passaram, saindo da cidade de Jaú, fui morar em Campo Limpo Paulista, num bairro chamado Botujuru. Entrei numa casa que não tinha telhado, não tinha porta, não tinha janela. Nessa casa nós moramos durante 16 anos. Foram 16 anos de luta, angústia. Foram 2 anos de luz cortada, 5 de água cortada. Tomava água emprestada do vizinho. E à noite acendia a vela. Quando não tinha vela, eu pegava... Tinha um senhor ali que era motoboy. Pegava óleo da moto que ele me doava, né, me dava. E fazia aquelas chamas que nem se faz na estrada de caminhão. Servia para espantar os pernilongos e para clarear. Isso foram 2 anos. 2 anos de... E nesse período todo, um filho meu escapou das minhas mãos, conheceu as drogas. A filha caçula foi embora de casa, ficou eu e a esposa só. Quando tinha o dinheiro do arroz, não tinha do feijão. Quando tinha do feijão, não tinha do gás. Recordo que às vezes minha esposa colocava 2 blocos no chão para cozinhar o feijão. Na hora que ela soprava, eu via cinza vir na cabeça dela. Eu conversava com Deus, falava, Senhor da glória, até quando? E até o 10º ano eu contei minha provação. Depois eu parei de contar. Você perde a sensibilidade de saber o que é no mercado fazer compra. Você perde a sensibilidade de saber o que é comprar um sapato novo, um terno para ir para a igreja. Tudo era doado, tudo. Recebia a doação dos irmãos, tudo era doado. O que nós fazíamos? A gente fazia as coisas para vender na rua. Pegava o trem ali em Botujuru, fazia sonho, bolo, sabe? Inventava umas coisas. Pegava o trem ali em Botujuru e descia na Estação da Luz. E íamos para
ali no José Paulino, na Rua Prates, no Bom Retiro, vender as coisas. Vendia muito sonho, fazia muito sonho, um sonho caseiro, muito gostoso que nós fazíamos. Fazia pudim de mandioca. Ia vender. Era só a porção do dia. Pegava o dinheiro, comprava material para trabalhar amanhã e o alimento de hoje. Isso foi durante muitos anos. Eu me recordo que um dia nós acendíamos a vela à noite para sair de madrugada. Fizemos muita guloseima, colocamos em cima da mesa e fomos dormir. Naquela noite deu epidemia de rato. Não sei de onde saiu tanto ratos. Quando acordamos de manhã cedo, que eram umas 4 horas, que nós pegávamos o trem das 4h40, que estava tudo destruído. E o que não estava destruído, nós não sabíamos se o rato tinha passado em cima ou não. Tínhamos que jogar tudo fora. Foi tudo jogado fora. E não tinha dinheiro para recomeçar outra vez. Minha esposa chorava, eu ia consolar ela. Enquanto eu estava consolando-a, falando palavras de incentivo, eu estava me consolando também. Aí Deus criava um caminho e ela voltava para a luta outra vez. E nesse período, meu filho escapou, como se disse que meu filho tinha escapado da minha mão. E através da droga, ele foi preso. E durante 3 anos e 6 meses, nós tivemos mais uma luta para enfrentar. Ter tratado um preso dentro da cadeia. Se faltava, às vezes faltava alimento para nós tinha que fazer isso por ele ainda. Certo dia eu falei para minha esposa, vou escrever um livro, narrando o que nós estamos passando, para servir de exemplo para outros pais e servir de alerta para outros filhos, se não entrar na situação que meu filho entrou. E durante 1 ano eu escrevi um livro, A Luz de Vela. E depois de pronto, eu achava, na minha concepção, que se eu fosse numa editora e mostrasse, tem muito mosquito aqui porque tem a plantação nós estamos no meio do agro aqui no Paraná. Então, no meio da plantação de milho dá muito mosquitinho. Eu achava que se eu fosse numa editora e chegasse lá e falasse, eu sou escritor e tenho um livro, aquele chumaço de papel, na minha simplicidade. Eu andei numa meia dúzia de editores em São Paulo. E eles, preparados para isso, para não derrubar a autoestima da pessoa, pegavam meu contato, conversavam comigo, me davam atenção, mas nunca me ligaram. Quando foi um dia, eu recebi uma carta do meu filho. Ele havia ganho uma bolsa de estudos numa escola de ensino à distância. E eu teria que pagar R$22 para que ele pudesse receber aquele reembolso anual. Que luta para pagar aquilo. Mas fomos lá e pagamos. E falei para minha esposa, vou citar essa escola no livro, está fazendo um bem para o nosso filho. E citei a escola. Abri um espaço, citei a escola. E eu acredito que o meu apelido era escritor, porque eu falava para todo mundo que estava escrevendo um livro, ninguém acreditava. Era zombaria, zombavam de mim. E quando eu falei que ia citar a escola no livro, falou, você vai ser processado, você não pode fazer isso. Eu falei, por quê? Tem que ter direito de imagem, autorização. Bom, por isso era fácil. Redigi uma carta, peguei uma sinopse do livro e mandei para essa escola. E 2 dias depois deu o telefone de contato de uma pessoa amiga, de uma irmã. 2 dias depois recebi uma ligação. Quero me falar com a dona Elaine Palhares, vice-presidente da Escola Instituto Monitor da cidade de São Paulo. Quando eu falei com ela, quando atendi a ligação, ela falou, seu Edson, recebi o material do senhor. O que eu posso fazer para ajudar o senhor? Eu falei, eu não sei. Eu estava pedindo autorização para citá-la no meu livro. E eu ouvi do lado dela, o senhor sabia que nós temos gráfica, que nós temos editora? Eu falei, não senhora, eu não sabia. A princípio nós vamos doar 1000 livros para o senhor. Começou minha carreira literária dentro do Instituto Monitor, na cidade de São Paulo. Ali eu fiz o primeiro livro, chamado Filho, Deixa Eu Te Ajudar. Depois eu cataloguei umas 500 cartas do meu filho e escrevi o livro Lágrimas Embaladas de um Filho para os Pais. Mas eu queria saber o que era droga, o que era aquilo que tinha levado meu filho embora. Fui dando de Bidenar, ali em São Paulo, na estação Armênia, e saí de lá capacitado como agente multiplicador à prevenção ao uso nocivo de drogas. Escrevi mais. Hoje estou com o 13º livro. Comecei a fazer palestras sobre droga nas empresas, nas escolas. E não parei. Mas eu continuava com a luz, quando eu escrevi o primeiro livro, eu continuava com a luz cortada. Mas já tinha um livro, já era escritor. Né? E quando foi certa feita, parou na frente de casa um caminhão
da Companhia Paulista, Companhia Piratininga de Força e Luz da CPFL. E eles foram trocar a luz que havia na rua, fazendo manutenção. Eu desci para ver aquele serviço. Tinha um homem em cima na escada e o de baixo falou para mim assim: tem um siamês ligando a luz do seu vizinho, né? Eu falei: tem o quê, senhor? Não entendi o que ele quis dizer. Ele falou: tem um gato ligando a luz do seu vizinho. Eu falei: vizinho não vê defeito de vizinho. E eu tinha que trocar um poste que de ferro não aceitava mais ligação e tinha que pagar R$ 341 de luz para que pudesse ser ligada a minha luz. Já fazia 2 anos, eu não tinha condições de fazer isso, não tinha mesmo. Nossa porção era que R$ 50, R$ 60 por dia que entrava, não tinha como correr atrás de mais nada. Mas tudo aquilo era permissão de Deus. Aí ele olhou o meu para ver se tinha alguns vestígios também de gato. Eu falei: o senhor não vai encontrar. Mas não falei para ele que eu era crente, que eu servia a Deus. Eu falei assim: meu pai ensinou que o homem não deve ser repreendido por outro homem. E ele falou: então você está nas trevas materiais, mas na luz espiritual? Eu falei: amém. E ele falou: do que o senhor trabalha? Eu enchi o peito, né? Falei: eu sou escritor. Tinha um livro escrito, já tinha um livro editado. Ele não acreditou. Aquele negrão, chapéu de palha na cabeça, numa casa no final de rua, sem luz, tudo sem reboque a casa, essa chinela que fazia um V no pé. Ele foi escritor? Eu falei: sou escritor. Ele falou: não, para ser escritor não é só escrever, tem que ter editado, tem que ter publicidade, ter publicado. Eu falei: eu já tenho um livro editado. Ele falou: mas tem que ter SBN. Eu falei: tem SBN também. Deixa eu ver. Eu peguei, pedi para minha esposa trazer os livros. Ela trouxe os livros e expliquei para ele a razão de eu ter escrito aquele livro, que era por causa do meu filho que tinha sido preso. Ele comprou um livro, o amigo dele comprou outro e foram embora. Passados uns dias, eu estava em casa, estava assim, estava naquela comunhão com Deus, naquela virtude. Eu sozinho fui orar a Deus. E na minha oração, eu comecei a conversar com a casa. Casa, hoje Deus vai dar um motivo para o nome dele ser glorificado aqui dentro. Viu, parede? Vocês vão ser testemunha da obra que Deus vai fazer. Sabe, naquela virtude, conversando com a casa. Quando eu levantei da oração, pouco tempo depois, encostou um caminhão na porta de casa. Era o rapaz da CPFL. Ele veio e me disse: senhor Edson, levei sua situação dentro da empresa e uma providência divina está sendo tomada a seu respeito. Eu falei: amém. No outro dia, eu fui a São Paulo para receber um dinheiro que eu havia deixado nos livros de consignados. E quando eu cheguei, minha esposa me disse: veio o homem da CPFL aqui e falou para você fazer um buraco de 1,5 m aqui. Onde ela marcou, nós fizemos aquele buraco. No dia 6 de maio de 2006, encostou um caminhão na porta de casa procurando Edson Carlos França. Eu falei: sou eu, mandaram entregar um poste para o senhor. Nem força nós fizemos. O braço mecânico do Munk jogou o poste lá dentro do buraco. Isso era um sábado. Na segunda-feira chegou a fiação e no dia 11 de maio de 2006 ligaram a nossa luz. Eu estou aqui relatando para vocês como Deus é bom e fez isso na minha vida, e glorificando a Deus por isso. E não parou por aí. Quando foi 2014, eu escrevi o primeiro livro autobiográfico, Saga do Casal Vencedor, e eu narrei esse fato no livro. E passados uns dias eu falei para minha esposa: vamos lá dentro da CPFL doar um livro para eles? Fomos lá doar um livro, fomos lá. Tive aquela burocracia para entrar e até chegar na acho que assistente social. E ela: nossa, o senhor citou nós no livro? Eu falei: citei. Muito obrigado. Eu falei: não, agradecido sou eu. Gratidão não tem prazo de validade. Quem recebeu o poste, quem recebeu benefícios foi eu. Aí pegaram meu contato, passados uns dias me ligaram. Estava a direção do CPFL lá querendo falar comigo. Conta a sua história. Eu contei os milagres que Deus tinha feito na minha vida, eu contei as obras que Deus tinha feito. O senhor consegue transformar isso em palestra motivacional? Eu falei: eu não sei. Se o senhor contar do jeito que o senhor fez aí, já está de bom tamanho. Abriu as portas dentro do CPFL para fazer palestra, depois foi para a Sabesp e comecei a trabalhar nessa área. Tudo isso era bondade de Deus. Eu lembro que certa feita a nossa casa, os telhados eram um telhado de Eternite, bem antigo, já tinha vindo de outras casas até chegar na nossa. E quando chegava a noite, era só pegar no sono. Mas viu um tormento, não era da terra. As telhas balançavam, ninguém conseguia dormir com aquilo. E quando foi um dia, eu não aguentei. Eu levantei, abri a porta de casa, de frente de casa assim, havia um pé de abacate. Do lado, um pé de mamão e uma parreira de chuchu.
comecei a conversar com aquelas plantas. A angústia era muita. Falei, abacateiro, posso falar contigo agora? Não tem ninguém nos ouvindo e não vai escandalizar. Mas o mesmo Deus que me fez foi o que te fez também. Então ele vai traduzir para você o que vai sair da minha boca agora. Tu tá vendo a minha luta? Tá vendo a minha guerra? Mas fique aí, não sai daí não, que você vai ver minha vitória. Virei pro pé de mamão, falei as mesmas palavras, depois voltei pra parreira de chuchu, repeti aquelas palavras, aí voltei pro pé de abacate. Falei, abacateiro, agora eu vou falar com aquele incircunciso, que é o causador de toda a tribulação na vida de um crente, de uma pessoa. Era uma madrugada muito fria, muito escura. E eu olhei pro lado. Falei, você incircunciso. Nada do que você fizer vai separar o amor que eu tenho por Deus e o que Ele tem por mim. Vê se você aguenta que vai sair da minha boca agora. Glória a Deus, glória a Deus. E fui dando glória a Deus naquela madrugada, o Senhor me visitou. Entrei para dentro de casa, nunca mais aquele tormento apareceu. Nunca mais. Então minha vida foi assim. E foram 16 anos. Era uma situação que hoje eu olho para trás e falo, valeu a pena não ter desistido. Provei que bancarrota não é motivo de suicídio. Provei que fome não é motivo para se mendigar na rua. Provei que enfermidade não mata o homem. Estou aqui com 71 anos, firme nos meus propósitos. Em novembro de 2024, me extraíram 2 tumores malignos. Eu estava com câncer de próstata. Fiz a cirurgia dia 22, usei bolsa. Eu não acredito, sei se foi de 15 a 20 dias, usei aquela bolsa que anda do lado. Usei fralda uns 45 dias. Tinha que fazer fisioterapia pélvica. Eu fui uma vez, conversei com a fisioterapeuta e voltei a segunda vez, depois de um determinado dias, para poder fazer novamente, fazer a fisioterapia pélvica que ela me ia ensinar. Fiz mais uma vez que ela me ensinou. Na outra vez que eu voltei lá, ela fez algumas perguntas e nunca mais voltei. Estou aqui como se eu fosse um garoto. A urina presa, sem o câncer e com 71 anos de idade. Pronto para recomeçar. Pronto para poder dar a volta por cima. E 2026 vai ser o ano da exaltação. 2026 vai ser o ano da virada. Vai mudar muita coisa no Brasil. E quem estiver, e quem se preparar, e quem abraçar as causas justas, vão abraçar a vitória. O Brasil é o país da oportunidade. O melhor lugar do mundo para se morar. E eu creio no que eu vou dizer, que eu estou dizendo. 2026 vai ser o ano da grande virada nesse Brasil. Vai ser o ano das grandes vitórias. Se eu vivi até agora, vivi para ver isto. Vivi para alcançar isto. O câncer não me matou. O câncer serviu só de experiência. Eu estou aqui vivo, forte, preparado para atravessar o rio a nado. Porque do outro lado existe uma bandeira para me hastear, escrito Vitória. Se você assistiu esse vídeo até aqui, e se Deus tocar no seu coração para estar comigo nessa vitória, juntos para o sucesso. Grande abraço, Edson França.